Olá, pessoal, bom dia. Estamos juntos para mais uma videoaula, né? Aqui em nosso canal do YouTube. Estou muito feliz por estar aqui com vocês em mais uma aula. Bom, a gente já terminou o nosso conteúdo, tá certo? A nossa quarta unidade. Já encerramos a parte de gramática do nosso livro didático. E agora eu quero só chamar a atenção de vocês para alguns conceitos e para alguns aspectos da quarta unidade do nosso livro didático, unidade, né, que estará presente na prova de vocês. Mas, antes disso, eu quero chamar a atenção de vocês e pedir que os que não me enviaram ainda as fotos das atividades realizadas, por favor, me enviem. É muito importante que vocês me enviem para que eu possa verificar quem está fazendo ou não as atividades, tá certo? Pessoal, como vocês bem sabem, nessa quarta unidade estamos estudando a acentuação gráfica, que nada mais é do que a acentuação das palavras, tá certo? E o que a gente precisa relembrar para a prova? Ainda não é a revisão, viu? Deixa eu só relembrando. As palavras, elas podem ser, na verdade, as sílabas, elas podem ser tônicas ou átonas, tá certo? Então, sílabas tônicas, vocês podem acompanhar aí no livro didático, ó. Deixa eu aqui com a página aberta. Sílabas tônicas são como enlade, lágrima e enrede, paredes, ou seja, fortes no momento em que são pronunciadas. Já as átonas são como engride, lágrimas e pá, de paredes, ou seja, fraca nos momentos em que são pronunciadas. Então, qual é a diferença? Tônica é quando a sílaba é forte no momento em que é pronunciada, e átona é quando ela é fraca no momento em que é pronunciada. Ó, vamos pegar o exemplo de lágrima, que está aí no livro. Ó, lágrima. Então, qual é a sílaba mais forte? Qual é a sílaba tônica? É o lá, né? E por isso que ela está até acentuada. Já na parte do grilo, lágrima. Então, a força vai caindo, né? Vai diminuindo. A gente vai pronunciando com menos força. Então, aí está a tonicidade da palavra, tá certo? E é importante falar para vocês que as regras de acentuação gráfica, elas são construídas a partir da classificação das palavras no que se refere às sílabas tônicas, tá certo? Bom, ó, isso a gente já viu, mas é bom relembrar. As palavras podem ser acentuadas da seguinte forma, em proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas. Ó, proparoxítonas são aquelas palavras que o acento tônico recai sobre a antepenúltima sílaba, tá certo? Então, nós temos exemplos aqui, ó. Última, único, tímido e máquina. Então, a antepenúltima é a terceira sílaba de trás para a frente. Então, o acento cai na terceira de trás para a frente, na terceira sílaba de trás para a frente. Já a paroxítona é a penúltima sílaba, quando o acento cai na penúltima, e a oxítona é quando o acento cai na última sílaba das palavras, tá certo? Ó, sobre acentuação, tá bom? Também se acentuam as palavras monossílabas terminadas em a, E e O. Aí nós temos aqui o exemplo má, fé e nós. Então, essas palavras são monossílabas. Por quê? Porque elas possuem apenas uma sílaba. Tá certo? Mas as regras são monossílabas terminadas em A, E e O, nós acentuamos. Li, vai acentuar? Não, a palavra li não recebe acento. Ela é monossílaba? É sim, mas não termina em A, E ou O, por isso não recebe o acento gráfico, tá bom? Ó, ditongos abertos, exceto as paroxítonas, como já comentado, são acentuados graficamente os ditongos abertos, eu e oi.
Bom, gente, algumas pessoas, depois do acordo, né, pensam que o acento caiu, que não se utiliza mais o acento nessas palavras, mas ainda se utiliza o acento gráfico em ditongos abertos, já certo? Em palavras oxítonas e monossílabas. Aí aqui nós temos alguns exemplos: anéis, papéis, chapéu, herói, e também as palavras monossílabas. Ó, opa. Os hiatos com IU são acentuados quando estão sozinhos na sílaba, né? Um grande exemplo é saúde, que nós utilizamos bastante. Seguidos de S, os que após o hiato há um S, tá bom? E os hiatos e IUs, os isolados em sílabas, não são acentuados quando a sílaba seguinte foi iniciada por NH, não é acentuado, tá certo? O exemplo de rainha. E a sílaba precedente apresentar ditongo, exemplo de baiuca ou caiura, tá certo? Nessas palavras nós não acentuamos. Deixa eu ver algumas outras coisas aqui que eu estava lembrada de falar para vocês. Bom, há também, pessoal, importantes regras, tá certo? No que se refere ao novo acordo ortográfico. Esse acordo, como eu falei na videoaula passada, que ele veio para unificar a fala. Foi isso? Não. Ele veio para unificar a escrita dos países que falam a língua portuguesa. Porque assim, ó, em Portugal se fala o português de lá. No Brasil temos o nosso português. Mas esses países, né? Todos os países da comunidade da língua portuguesa, eles resolveram assemelhar mais a parte da escrita, não a fala. A fala permanece a mesma, mas sim a escrita, tá certo? E o que acontece? Com o novo acordo, algumas palavras perderam o acento, tá certo? E outras foram acrescentadas o acento. Aí aqui, ó, para vocês, essas palavras não se acentuam as formas verbais, creem, deem, leem e veem seus derivados. Então, essas palavras nós não utilizamos o acento. Não se acentua também o penúltimo O do hiato. Os, de voos, enjoos, magou, perdoa. Então, nós não acentuamos. Ó, no caso de para, verbo que se acentuava, não se acentua mais. Pelo, substantivo, né? Pelo, tipo pelo de cor. Tínhamos o acento circunflexo, não se acentua mais, tá certo? Polo, não se acentua polo, tá certo? Em todos esses casos, não utilizamos mais o acento. Bom, gente, hoje eu quis enfatizar essas questões com vocês. Vou enviar também os slides e a correção das atividades que eu solicitei. Eu peço, por favor, que vocês façam as atividades. É muito importante que vocês façam as atividades, tá bom? Pessoal, e é isso. Essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Tchauzinho.